Olá! Seja bem-vindo ao programa Considerações. Hoje vamos falar sobre a PEC das domésticas, o que muda com a nova lei. Para falar sobre este assunto, convidamos o presidente da Comissão dos Advogados Trabalhistas da OAB-MS, Mário César Domingos Machado, que já está no estúdio nos aguardando. Mas antes, acompanhe comigo uma reportagem. Com 35 anos, Rosângela Martins não pensa em deixar tão cedo a casa da patroa, a advogada Maria da Paz. O motivo é o ambiente acolhedor que a doméstica encontrou no trabalho. Apesar da relação empregado e empregador, foi inevitável a grande amizade que nasceu entre elas. A gente tem um amor muito grande por ela, porque ela ajudou a terminar os filhos e hoje me ajuda a cuidar das duas netas. Então ela é muito querida, muito amiga. Praticamente nós duas ficamos em casa o tempo todo, né? Então criou-se um laço muito íntimo entre nós. Ela é muito boa, é uma amiga que eu tenho em casa. Eu gosto muito dela, ela é igual a minha mãe. Considero, né? Como minha mãe, segunda. Há 6 anos, Rosângela começou a trabalhar na residência. Sem marido e filhos, ela aceitou morar no local de trabalho. A oportunidade mudou a vida da doméstica, que voltou a estudar, graças à insistência da nova patroa. Desde quando eu entrei aqui, há 6 anos, vai fazer 6 anos que ela toda vez vai estudar. Eu não. Esse ano deu vontade, daí eu entrei. Graças a Deus ela resolveu estudar. Então estou muito feliz, eu acho que seria um exemplo para todas as jovens, né, que estão hoje como doméstica, mas elas têm que estudar, elas têm que pensar em promover, elas têm que pensar em mudança, porque a gente tem que sonhar, a gente não pode ficar só olhando, não, estou conformado com isso. Não que não seja um trabalho digno, porque todo trabalho é digno, mas a pessoa tem que crescer, a pessoa tem que sonhar, sempre querer mais. E ela estudando, ela tem essa possibilidade, né? Em 10 anos como empregada doméstica, essa é a primeira casa que rendeu a Rosângela carteira assinada e benefícios. Todos os benefícios, todos os direitos nós procuramos, né, seguir. E agora o que nós estamos procurando observar é a hora extra. Nós, né, olhando o horário dela, vamos ver com ela, caso haja qualquer coisa, então nós vamos pagar essa hora extra. A novidade é que alguns dos direitos que Rosângela já desfrutava agora passam a ser assegurados por lei. A PEC das domésticas, aprovada em março deste ano pelo Senado Federal, iguala empregados domésticos aos demais trabalhadores com registro no CLT. A proposta trouxe uma série de direitos adicionais como 13º salário, adicional noturno, hora extra, FGTS, férias, jornada de trabalho de 44 horas semanais, auxílio creche e pré-escolar, além de licença maternidade, entre outras garantias. Rosângela comemora a conquista da PEC, mas garante que na vida dela a lei não deve mudar muita coisa, já que sempre se sentiu valorizada no local de trabalho. Já tinha todos os direitos, que ele sempre fez certinho. É isso aí. E no próximo bloco a gente conversa com Mário César. Não sai daí, voltamos já. Fábrica Verde apresenta Ariranha. Será que é prima da aranha? Não. A ariranha é a maior espécie das lontras. Chega a medir 1,80 m. É também conhecida como onça d'água, por preferir morar perto dos rios e pântanos. Mas não vira onça dentro da água, não. A ariranha gosta de caçar peixe, seu prato predileto. Além de gulosa, é curiosa. Adora espreitar e, pelo visto, conta tudo que vê. Faz 9 tipos diferentes de som, só que os caçadores também ouvem. E o animal é capturado para comercializar em sua pele valiosa. Sabia que a ariranha pode ser identificada pela mancha no pescoço? Cada animal tem a sua, como se fosse uma impressão digital, um nome em forma de mancha. Essa, por exemplo, podia se chamar Ariranha Vitória e ganhar da ameaça de extinção. A indústria nobre das cidades apresenta Maracaju. Será que a cidade tem um mar de cor acaju? Não. A origem do nome Maracaju tem um mar de possibilidades. O nome vem do Tupi-Guarani e possui muitas interpretações. Tem gente que diz que é chocalho de cascavel. Outros afirmam ser onça pintada. Há quem acredite que é cabaça amarela e ainda tem uma turma que traduz como ponta de terras altas.
O fato é que tudo isso existe em Maracaju, que também é o nome de uma serra que divide o Mato Grosso do Sul em dois, o Cerrado e o Pantanal. Agora, a tradução preferida do povo é papagaio verde de cabeça amarela. E se é verde e amarela, é a versão mais brasileira. E agora, de volta com o segundo bloco do programa Considerações, quem já está aqui comigo na sala de entrevista é o presidente da Comissão dos Advogados Trabalhistas da OBMS, Mário César Machado Domingos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Hoje nós convidamos você até o programa Considerações para falar um assunto que está bem polêmico, não se sabe ao certo o que muda, o que não muda, a respeito da PEC das domésticas. Eu queria que você dissesse o que realmente muda. Bom, por ser um tema novo, né, que causa até um impacto na sociedade, podemos dizer que o que vai mudar mesmo de imediato é mais uma relação de confiança, vai abalar mais a relação de confiança entre a doméstica e o empregador. Por quê? Os direitos que vão talvez onerar a mão de obra doméstica, ela ainda vai passar por regulamentação. Que seria o caso do FGTS, né, que seria o caso de uma indenização por uma dispensa sem justa causa. E, a primeiro plano, um direito que vai causar bastante, digamos até polêmica, impacto, polêmica na relação, seria a limitação da jornada de trabalho em 8 horas diárias, 44 semanais. Aí entra a desconfiança, fica o empregador sem saber como que eu vou controlar essa jornada de trabalho? Exatamente, porque muitos empregadores eles estão fora das suas casas. Justamente, a relação usual, né, habitual da empregada doméstica é o quê? Ela chega no período matutino, o empregador normalmente sai da residência, alguns retornam no almoço, depois, após o almoço, também saem da sua residência, ficando apenas o doméstico. Esse período, o empregador não tem como ter um controle de se ele, doméstico, realmente está prestando o serviço ou não. Então, causa essa desconfiança. Como que eu vou controlar essa jornada para saber se ele realizou horas extras ou não? Aí causa essa desconfiança no empregador e talvez uma desconfiança no empregado saber se vai receber uma possível hora extra ou não. Então, o impacto mesmo ficaria mais nessa... E também as 2 horas de almoço. Como que o empregado está lá na casa, vai sair da sua casa, voltar e retornar após, né? Muitas empregadas, elas querem fazer as 8 horas direta. Justamente. A ideia, até hoje, como que funcionava a relação da doméstica num sentido amplo? Elas querem terminar o trabalho o mais cedo possível para regressar à sua residência o mais cedo possível. Então, por ter essa vontade da empregada em ausentar-se o mais cedo possível da jornada de trabalho, ela acaba não gozando do intervalo entre a jornada, que é de 1 hora, no máximo 2 horas. Então, o empregador vai ficar de mãos meio atadas quanto a isso. O caderno de ponto vai funcionar? Então, o cartão de ponto não é requisito obrigatório para controle de jornada no âmbito doméstico. Porém, eu costumo dizer que a melhor forma de se livrar dos problemas é evitá-los. Então, para o empregador cauteloso, talvez se preencher um cartão ponto, no final da jornada de trabalho ele confere se realmente foi aquela jornada que ele espera que o funcionário realize, que ele preencheu. Futuramente ele vai ter como fazer uma prova de qual que foi a jornada que o empregado realizou. Aí fica aquela dúvida, mas será que ele anotou a jornada correta? Aí vai entrar na questão da confiança. Infelizmente, é uma situação que nós vamos ter que se adaptar. Foram direitos garantidos, o empregado doméstico precisava desse direito para se equiparar aos demais empregados e agora cabe a gente a se adaptar e futuramente ver como que a justiça vai julgar as demandas relacionadas. Então, efetivamente, o que mudou é o período noturno, que ela passa a ganhar hora extra. Em verdade... A questão das horas, né, 44 horas semanais, e o FGTS ainda não. Então, quem tem a sua empregada hoje registrado, que paga já os tributos, ela precisa recolher o FGTS? Hoje, a PEC, o texto da PEC, ela disserta que precisa de uma regulamentação para que o FGTS possa ser recolhido. Há um entendimento minoritário
dos especialistas de direitos, é que como já era facultativo o recolhimento do FGTS, ou seja, o empregador poderia escolher se ia depositar ou não. Caso ele recolhesse, ele tinha que permanecer recolhendo durante todo o vínculo de trabalho, há um entendimento de que já deve ser de imediato recolhido. Mas o texto da PEC ele é bem claro e quanto ao que passa, vai necessitar de aprovação ainda, regulamentação sobre o FGTS. Então, eu posso, meu entendimento, eu posso alertar que ainda não é necessário depositar o FGTS a partir do momento, esperando ainda a regulamentação do referido, até para saber a possibilidade de aparecer um super simples, como se fosse um super simples para o empregador doméstico, porque não vai precisar fazer o cadastro na Receita para recolher o FGTS, vão facilitar. Então, até essa forma de recolhimento ainda vai ser debatida. Espera-se que até o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, esteja resolvido já. O adicional noturno também, porque falta saber qual que é o horário noturno. Até hoje há o horário noturno para o seletista, que é das 10 às 5 da manhã. Não se sabe se vai ser aproveitado para o doméstico. Qual que vai ser o adicional, ao caso que o doméstico dorme na residência, ainda vai passar para a regulamentação, porque é uma situação que diz que ela é bem complexa, né? Então precisa de um debate maior, por isso será regulamentado ainda. E ainda faltam novos direitos ainda que exigem regulamentação, como adicional noturno, salário família, auxílio creche. Com toda essa regulamentação, você acredita que ainda vai haver empregado doméstico? Então, porque fica difícil para o empregador. Então, o grande medo é onerar a mão de obra. Mas se você analisar todos os direitos que forem estendidos, não vai onerar de tal maneira, tendo em vista que o FGTS é 8%, tá? Seria uma onerosidade a mais mensal, 8%. Hora extra, dificilmente uma empregada doméstica trabalha mais do que 8 horas por dia. Tem que ser uma casa muito ampla para trabalhar mais do que 8 horas, né? Acho que a jornada diária de 8 horas é o suficiente para ela realizar as atividades. Então, não vislumbro muito pagamento de hora extra, eu acho que vai ser mais exceção. Quanto ao seguro acidente de trabalho, vai ser regulamentado, vão até ver uma possibilidade aí. Hoje o seguro é de 1% a 3%, então para o âmbito doméstico eles estão querendo ver uma alíquota bem pequena. Quanto aos demais direitos, em verdade já eram usualmente, garantia do salário mínimo, já era aplicado o salário mínimo, irredutibilidade salarial, dificilmente teve uma empregada doméstica que teve o seu salário reduzido. Então são direitos que já estavam sendo mais ou menos colocados em práticas, porém não eram regulamentados, né? Eu acho que, em verdade, vai abalar mais nessa parte de hora extra, de insegurança quanto à jornada de trabalho. O restante, eu não sei se vai causar uma informalidade demasiada, visto que já é um mercado informal. Hoje em dia, quem formaliza a empregada doméstica já paga os direitos, não se preocupa tanto com essa onerosidade. Então, eu não sei se vai aumentar essa informalidade, não. Eu não tenho esse receio. Eu acho apenas que por ser meio brusco, uma mudança meio brusca para a sociedade, abala até um ponto meio cultural, que é de ter a doméstica, sair da residência, às vezes dormir, uma doméstica que você tem desde os 18, 16 anos, na sua casa já está há 20 anos. Então, mexe muito numa relação meio familiar, meio de confiança. Mas fora isso, eu acho que não vai ter aumento de informalidade, não. Eu acho que vai continuar sendo proveitoso ter a doméstica, assim, a onerosidade vai ser mínima, 8%, hoje em dia não é tão elevado. E vamos ver como que a justiça vai lidar daqui para frente, né? Com essa E quando se cria vínculo? É a partir de 3 vezes na semana, 2 vezes, ou depende do entendimento do juiz? Então, hoje há um entendimento no TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que norteia as decisões judiciais no âmbito trabalhista, de que até 2 vezes na semana a diarista não gera um vínculo de emprego. Ela é considerada uma funcionária equiparada ao autônomo. A partir de 3 vezes na semana, de 3 vezes adiante, ela já gera um vínculo empregatício. Então, o funcionário que trabalha como diarista, mas vai 3 vezes na semana, é entendimento de que ele já gera o vínculo empregatício. Então, a partir daí, ele já seria empregado doméstico, e aí teria que fazer... Mas tem juiz que entende que 2 vezes na semana também já gera o vínculo. Como o direito do trabalho é muito subjetivo, ele é até protetivo, né, do empregado, que é considerado hipossuficiente,
Há juízes que têm o entendimento de que 2 vezes na semana causa já o requisito da eventualidade e aí, combinado com outros requisitos, que é o pagamento mensal, acaba gerando um vínculo. Mas não é um entendimento majoritário, é um entendimento minoritário, porém, há juízes que têm esse entendimento, sim. Não é nada muito... O correto com a diarista seria realmente chegar no final da sua jornada de trabalho, fazer o pagamento, que aí ela não precisa voltar posteriormente a trabalhar na sua casa. Justamente, para não cair nesse entendimento minoritário que 2 vezes na semana gera o vínculo, o interessante é, ao final de toda diária, realiza o pagamento como diária, afinal ela é diarista. O pagamento tem que ser diário e não mensal. Então, ao final da jornada de trabalho, efetua-se o pagamento, ela recebeu, contrate um próximo dia na semana para ela retornar, e aí estaria praticamente livre desse problema de gerar um vínculo empregatício. Entendi. E você, como advogado, quais os pontos, assim, além do que você já falou, que vai ser difícil, assim, para a relação empregado-empregador? Bom, essa parte de acidente de trabalho está causando também bastante preocupação no empregador, porque, nossa, como que vai ter um acidente de trabalho no âmbito familiar, né, residencial? Então, há esse problema sério digamos, por parte do Ministério do Trabalho, de inspecionar, de fazer a fiscalização no âmbito rural. Porque é diferente de uma empresa que o Ministério do Trabalho, o auditor do trabalho, ele tem acesso à empresa para fazer a notificação. No âmbito residencial é diferente, ele não tem acesso, salvo se o empregador, o proprietário da residência, autorizar. Então, essa parte do acidente do trabalho, se as normas de trabalho, fornecimento de EPI, que seria bota, luva, se vão estar sendo utilizados, né, se vai estar sendo procedido da maneira correta, fica difícil. Essa parte do adicional noturno vai até passar por regulamentação, porque é um tema bem complexo. A empregada que dorme, que não dorme, é um ponto bem polêmico. A limitação da jornada de trabalho vai causar muita dor de cabeça ainda, porque não é obrigatório o cartão ponto, mas quem quer ter uma cautela vai fazer assinar o cartão ponto, e vai ficar na dúvida se aquela jornada assinalada pela doméstica é a correta. Então, eu costumo dizer para meus clientes que o tempo vai falar para a gente se realmente foi proveitoso ou se foi mais preocupante esses direitos. Na verdade, é uma relação de empregado e empregador. Né? Porque muitas também não querem trabalhar aos sábados, não querem tirar as suas 2 horas de almoço diária, elas querem permanecer. Então, ao meu ver, assim, é uma relação mais entre a patroa e a empregada. Justamente. A PEC, ela estendeu também às domésticas o reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Ainda não há, não são em todos os lugares que há sindicatos das domésticas. Porém, quando houver o sindicato das domésticas, entendo eu, acredito eu que por ser uma situação peculiar de trabalho, ser diferenciado do trabalho empresarial, seletista, eu acho que vai ter alguns acordos, convenções para não trabalhar no sábado, quem sabe de reduzir a jornada de trabalho. Isso daí, por ser uma situação bem diferente... E o sindicato, ele contribui muito com isso. Contribui muito. Agora o sindicato da doméstica vai ter um papel importantíssimo, porque são direitos novos, desconhecidos até da justiça. A justiça ainda vai ter que formar uma tese de interpretação de referidos direitos. A sociedade fica insegura, vai ter que interpretar também de uma maneira. Então vai caber mais aí ao sindicato a ponderar realmente no que acontece numa relação entre doméstica e empregador doméstico, né? Mas a longo prazo... vai trazer benefícios, sim. É mais esse momento inicial de insegurança. Acredito eu que a longo prazo... Momento de adaptação. Adaptação, né? Isso. Muita gente usa a Argentina como exemplo, que a Argentina teve, na Espanha também, teve um aumento de demissão, foi uma demissão em massa, teve um aumento da informalidade. Acredito que no Brasil, por ser um país emergente, que está economicamente bem tranquilo, eu acho que não vai ter um problema de aumento de informalidade, até porque já é elevado demais, né? Aumentar a informalidade nesse setor eu acho muito complicado. Verdade. Mário, quero agradecer sua presença aqui hoje no programa Considerações. É um assunto bastante polêmico, que está na mídia, todo mundo está se falando na PEC da doméstica, e a gente conseguiu tirar várias dúvidas aqui com você. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Fico agradecido de poder contribuir com a sociedade, tirando algumas dúvidas. Obrigada.
E o Considerações fica por aqui, considerando o que é de melhor para você. Até o próximo encontro.